Queridos amigos, senhoras e senhores, não nos cansemos de agradecer as bênçãos que recebemos diariamente da providência divina, desde as nossas origens perdidas no tempo e no espaço. Passe bem. Para passarmos bem, é preciso, é indispensável sabermos ser fraternos, ser amigos, termos a capacidade de passar bem ao próximo com o qual convivemos, as nossas energias salutares. Passe mal no caso de transferirmos para o próximo vibrações negativas, sugestões pessimistas, negativas. Nesse caso, estaremos passando o mal. Nós espíritas, desejando conquistar a saúde, criamos um hábito que se transformou no passar do tempo para muita gente em vício. O vício de tomar passes. Não se toma passe porque se precisa, mas porque se habituou a toda reunião onde o passe é aplicado, a pessoa entra na fila para tomar o passe. Porque nós começamos a colocar na nossa mente que aquele cidadão ou aquela cidadã que coloca as suas mãos em nosso favor, tem a obrigação de trazer para nós equilíbrio espiritual e saúde física. Quem pensa assim está, de certa forma, equivocado. Deve-se realmente tomar passes quando efetivamente a pessoa estiver enferma, sem condições próprias de adquirir aquelas energias revigorantes. Nós só vamos ao médico quando doentes. Eu visitava anteontem a casa de uma amiga nossa, já idosa, e convidava-nos, vamos com a gente vai para Campina Grande, e lá, já que a senhora está assim, com essa tosse renitente, se trata, não, deixa eu ficar boa que eu vou. Eu disse, olha, você vai chegar lá e dizer assim, doutor, olha, 3 meses atrás eu tive com muita tosse, qual remédio o senhor vai passar para mim? Então ele só deve ir para o médico quando estiver realmente enfermo. Só deve tomar passes quando não consiga por si só adquirir, absorver, entrar em sintonia com os mentores espirituais. Precisamos nós todos nos conscientizar de que o manancial que está diluído nesse fluido cósmico universal está à disposição de todas as criaturas. E que não é propriedade dos médios que aplicam passe, é de todo mundo. Em verdade, todos nós aplicamos passes. Certo, é verdade que os médios que atuam na casa espírita se especializam. Ora, se especializam
fazem cursos preparatórios porque eles precisam estar prontos para situações extremas. E precisam manipular os fluidos de forma apropriada para cada pessoa. Mas na essência, o passe, esse substantivo, derivado do verbo passar, significa transferir uma coisa para outro lugar. De uma pessoa para outra, passe. Certo é que os médiuns que estudam aplicam técnicas, mas a nossa técnica é a técnica do amor. Se tivermos em casa e um filho nosso, um parente nosso, adoece e nós pressentimos que não se trata de uma enfermidade física, por que não fazer uma prece ao lado daquela pessoa momentaneamente enferma, aplicando-lhe o passe do amor? Isso é perfeitamente lógico, prático, não há nisso mistério algum. Nós precisamos aprender a nos socorrer do grande manancial, dessa fonte inexaurível de Deus. Tanto é verdade isso, que Jesus disse para nós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, se é possível nós, em pedindo obter, em batendo se abrir, em procurando se achar, não está particularizado só aos médiuns espíritas, aos pastores evangélicos, aos sacerdotes católicos, ao cidadão comum que em casa luta com seus filhos, com sua prole. E quantas vezes nós nos defrontamos com problemas que nós chamamos popularmente de mal olhado. E uma reza, uma prece, pode surtir um efeito fabuloso, só que nós, habituados à preguiça mental, de não orar, de não buscar socorro e de depender só dos outros, nos escondemos no comodismo e não auxiliamos aquele que mais precisa e que está à nossa frente. Às vezes definhando, esperando 2, 3 ou 4 dias depois para ir a uma casa espírita, assistir uma palestra e tomar um passe. Quem é que não sabe? Dos inúmeros exemplos da mãe que acolhe nos braços o filho que vem gritando de dor, porque bateu com a cabeça, porque machucou a perna, porque está com o braço roxo. E a mãe, milagrosamente, assopra na região que está machucada, arranhada, e a criança, às vezes, soluça e dorme nos braços da mãe. Que mistério é esse? É o passe. É a transferência de amor de pessoa para pessoa. Eu, muitas vezes, disse em outras palestras que nós vamos apresentar a Deus, quando chegarmos na espiritualidade, uma prestação de contas de como cuidamos do nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico tem uma validade. É como se fosse um remédio na prateleira da farmácia, que tem a data da fabricação e tem a validade. Essa validade não é rigorosa. Tem medicamento, tem produto que dura muito mais do que o tempo previsto na validade. Outros
apodrecem, se estragam antes da validade ser alcançada. Isso levando para o nosso corpo físico, nós temos uma validade, uma vida útil estipulada pela espiritualidade. Mas se não cuidarmos bem do nosso corpo, ele irá deteriorar-se antes do tempo previsto. Por outro lado, se zelarmos pela saúde física do nosso corpo, ele irá prolongar seus dias de vida sobre a terra. Iremos viver bem mais do que o prazo estipulado no rótulo. Mas eu descobri que quando nós estivermos no plano espiritual, não iremos prestar contas apenas do corpo físico. Não. Mesmo porque o corpo físico, quando chegarmos lá, já está decomposto. Totalmente deteriorado. Como é que eu vou dizer se cuidei bem ou mal daquilo que está totalmente diluído? No sepulcro. Mas eu vou prestar contas a Deus de outro corpo, do corpo espiritual. Esse sim é que é o grande segredo, o corpo espiritual. Esse corpo que nós recebemos por empréstimo de Deus, vamos cuidar desse corpo com muito carinho. Recapitulando, quando nós saímos da espiritualidade para tomar conta do óvulo fecundado no útero da nossa futura mãe, quando chegamos lá, nós recebemos da graça divina 2 corpos. Um corpo biológico, que é constituído da multiplicação celular, e um corpo energético, ou corpo espiritual, que é uma réplica do corpo físico. À medida que vai o embrião, o feto se desenvolvendo, vai se desenvolvendo também um feto espiritual. O embrião vai se desenvolvendo o embrião espiritual. À medida que nasce a criança, nasce outro ser, acompanha também aquele corpo físico, um corpo espiritual. Ou seja, nós temos uma dívida enorme para com Deus. Nosso mesmo, só nosso espírito, nossa essência mental. Mas o corpo espiritual e o corpo físico, ambos, foram doações divinas que precisamos zelar. Os médiuns passistas, que têm clarividência, os orientais, principalmente da China e do Japão, já faziam referência que nós temos um corpo energético com vários chakras, vários centros de energia que brilham em nosso corpo. Acima da cabeça, o chakra coronário, responsável pelas intuições, responsável pela telepatia. É através do chakra coronário que nós podemos conversar com os espíritos mentalmente, conversar com as pessoas mentalmente, telepaticamente, pelo chakra coronário. É por esse chakra que se desenvolve a psicografia intuitiva, a psicofonia consciente. Aqui na testa, entre um olho e outro, nós temos também um centro de energético, um chakra, um centro de força, na linguagem de André Luiz, chamado chakra frontal, em que é responsável
pela visão dos espíritos e pela audição dos espíritos. Clarividência, clareaudiência. Esse é dos chakras menos aperfeiçoados por nós, porque quase sempre, na grande maioria, nós nem vemos espíritos, nem escutamos os espíritos. É o chakra responsável pelos nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão, audição. Um pouco abaixo, aqui na laringe, tem outro centro de força, outro chakra, o chakra laríngeo. Esse chakra é, de todos os chakras que nós possuímos, aquele que nós podemos sentir na palma da mão. Porque o chakra frontal, a gente bota a mão e não sente. O coronário bota a mão e não sente. O esplênico ao lado do pâncreas, do baço, o gástrico, nenhum desses chakras, de pondo a mão, não sente vibração alguma, mas o chakra laríngeo nós sentimos através da nossa respiração. Como é um chakra na laringe, ligado à glândula tireoide, ele tem ligação com as cordas vocais. E aí, o cuidado nosso de cuidar desse chakra, principalmente quem usa para cantar, que tem que aperfeiçoar a voz. Mas nós que queremos transmitir ao outro, ao semelhante, palavras de otimismo, de esperança, de fé, precisamos cuidar deste chakra laríngeo para que ele seja tomado por forças espirituais nos momentos em que formos dar nossos conselhos. É por esse chakra laríngeo que acontece o fenômeno de psicofonia inconsciente. E nós temos outros centros de energia que estão no nosso corpo espiritual, como é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, esse chakra responsável pelas emoções mais sublimadas nossas, pelos nossos sentimentos, ele responde a nós como que fosse uma emoção enraizada no âmago do nosso coração. É o chakra cardíaco. Uma vez que nós não conseguimos telepaticamente conversar com o nosso anjo da guarda, via de regra, existem as pessoas que conversam com o anjo da guarda, sendo nós pessoas incipientes, que dificilmente vemos ou escutamos os espíritos puros, nós podemos, ao menos, sentir a emoção da presença do nosso anjo da guarda através do chakra cardíaco, porque ele fala a nós através do coração. Primeiro ele fala ao raciocínio, mas nós quase sempre não entendemos. Fala-os telepaticamente, a gente confunde o pensamento nosso com o pensamento do anjo da guarda. Fala-nos aos ouvidos, nós somos surdos. Apresenta-se a nós, somos cegos espirituais. Então ele fala ao nosso coração. E quando nós perguntarmos ao nosso anjo da guarda: amigo meu, que me acompanha desde o nascimento, ajudai-me, orientai-me, o que devo fazer nessa situação tão difícil? E ele então, na impossibilidade de falar abertamente a nós, ele usa o sentimento. E aquilo que a gente sente como aprovação ou como reprovação, nasce como angústia no peito. Estou sentindo um mal-estar, parece que não vai ser uma coisa boa eu tomar essa decisão. Ou estou sentindo uma alegria dentro de mim, eu vou continuar agindo, seguindo esse caminho, porque eu acho que o anjo da guarda está querendo me auxiliar. Então, esse é o método extremo que o nosso anjo guardião usa para conversar conosco, aplicando as vibrações do coração. Portanto,
se faz necessário, imprescindível, aperfeiçoar nossos sentimentos, porque se assim não fizermos, nem pelo coração nós iremos sentir a presença do anjo da guarda. Vai ficar difícil ele nos alertar, nos dar um conselho, nos advertir disso ou daquilo. E nós temos o chakra gástrico. Nós estamos, recapitulando, falando acerca desse corpo fantástico que Deus nos emprestou desde o nascimento, que é o corpo energético, que está conjugado, entrelaçado, órgão a órgão, célula a célula, ao corpo físico. Onde existe um baço no corpo físico, existe um baço no corpo espiritual. Onde há o rim no corpo físico, há um rim no corpo espiritual. Onde tem o coração no corpo físico, tem um coração no corpo espiritual. Mas além desse encaixe de órgãos e de células, há os pontos energéticos luminosos que o nosso corpo espiritual carrega consigo. Luminosos se nós praticarmos o bem. Apagados se nós não fizermos o bem. Por isso Jesus disse certa feita: fazei brilhar a vossa luz. Quando ele disse isso, ele envolveu todos nós. Todos nós temos a possibilidade de fazer essa luz brilhar nos seus 7 chakras principais. E quanto mais o bem fazemos, quanto mais passamos ao outro energias positivas, mais luz conquistamos, mais harmonia e mais paz. Quem é que não já identificou que tem pessoas que a gente se aproxima e sente aquele bem-estar que dá vontade de abraçar, e tem pessoas que a gente sente uma repulsa, e isso vem indicar diferenças magnéticas dos campos vibratórios. Não necessariamente que eu seja melhor ou que eu seja pior, mas diferente. Por isso a comunicação mediúnica é complexa, porque é preciso que o médium consiga vibrar na mesma frequência ou próximo à frequência do espírito comunicante. É por isso que o médium necessita melhorar-se, para aproximar-se um pouco mais dos bons amigos. É por isso que nós precisamos desenvolver o amor para conquistar a intimidade no coração do nosso anjo da guarda. Mas nós temos aqui na região do umbigo o plexo, o centro gástrico, o chakra gástrico, que é o local no corpo físico onde os alimentos são digeridos. E aí, a gente faz aquela comparação com uma casa. Nós estamos hospedados numa residência, em que o chakra gástrico, na região do umbigo, nada mais é do que a cozinha, onde a comida é preparada. E sendo o local onde a comida é preparada, onde é em nós digerida e assimilada pelos órgãos, é preciso um cuidado redobrado com o que se come, para não se intoxicar. É preciso cuidado redobrado em não cometer excessos. É preciso ter cuidado mental para que não atraia para a sua cozinha visitantes viciados, espíritos que ainda estão saudosos dos pratos apetitosos que deixou na terra, das guloseimas que provava, da bebida que ingeria.
E aí, porque é importante todas as refeições nós orarmos, agradecermos a Deus o dom do alimento, até porque antes de ingerirmos o alimento, algumas vezes eles são sugados por espíritos necessitados, outras vezes esses espíritos ficam em nós, como alguém que encontra a porta da casa aberta e vai direto para a cozinha comer o bolo que está no forno, ainda está quentinho, cheirando muito. Então nós espíritas temos consciência de que podemos de repente ser hospedagem de pessoas necessitadas que vão sugar nossas energias. Nós temos outros centros energéticos, como o do esplênico, que é ao lado do baço e do pâncreas, que é responsável pela diluição dos glóbulos vermelhos mortos, porque os nossos glóbulos vermelhos, os glóbulos vermelhos do ser humano, duram apenas 120 dias, e eles morrem, e são substituídos por glóbulos vermelhos novos. E se nós não tivermos cuidado em vibrarmos positivamente, espíritos fracos, debilitados, vêm sugar esses glóbulos de nós, vão nos vampirizar. E nós temos também o chakra genésico. O chakra genésico, todos nós sabemos, dos órgãos sexuais masculinos nos homens e femininos nas mulheres. O mau uso desse órgão pode atrair realmente obsessores sexólatras insaciáveis, que podem nos encaminhar para o abismo dos excessos. Esse chakra abençoado de uma forma especial por Deus, porque de todos os chakras que nos envolvem em pontos de luz, o chakra genésico é aquele em que Deus colocou sua mão com mais intensidade para que nós pudéssemos gerar outra vida. Jesus, em Mateus capítulo 14, ele diz, em João capítulo 14, ele diz: aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço e maiores ainda. Fazer o bem, curar o próximo, transmitir energia para o próximo, é possibilidade de todos nós. Basta pedirmos amparo a Jesus e sabemos que nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas nós falávamos que nós podemos aplicar passes. Podemos sim. Passe bem é na medida que você não guarda egoisticamente seus sentimentos. Você divide conhecimentos com o semelhante. Divide fraternidade com o seu semelhante. Você é aquele parente, aquele amigo, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que abraça os filhos, que beija os filhos. Por falar nisso, é bom fazer uma análise em nossa consciência e nos perguntarmos se nós estamos beijando o nosso cônjuge todos os dias. Se estamos beijando nossos filhos todos os dias. Se estamos os abraçando diariamente. Porque é uma forma de passar energia para o outro. Porque na verdade nós não temos uma energia em nós estagnada. Ela é dinâmica. É semelhante à respiração. Nós inspiramos e nós expiramos. É semelhante ao pulsar do coração. É a contração e a expansão. É empurrar o sangue e absorver o sangue. É a sístole e a diástole. É o mecanismo
da noite, o dia, da maré que vem, da maré que vai. É na frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Existe um mecanismo dinâmico na natureza, e nós podemos mexer com esse dinamismo, porque aquele que se esconde egoisticamente em si próprio, definha. Definha porque nós precisamos uns dos outros. A criança que não recebe o carinho e o amor, fica retardada, pobre intelectualmente, muitas vezes violenta, não saberá quando crescer a amar, porque careceu de amor e não recebeu na infância. Nós vivemos mitigando e trocando energias de sentimentos com o próximo. Isso é passe. Não o passe usando a técnica do passe, da gesticulação, mas é o passar da energia uns para os outros. Quando abraçamos alguém, passamos energia. Quando beijamos alguém, passamos energia. E por que economizar a energia do amor? Ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Rossandro contava um tempo desse atrás que num velório ele presenciou um jovem beijando o cadáver do seu pai de uma forma desesperada. E ele, posteriormente, foi para esse rapaz e disse: olha, eu não sabia que você amava tanto o seu pai. Você nem falava no seu pai, e lá no caixão, seu pai, o cadáver do seu pai ali, você beijou tanto, com tanto amor, que eu desconhecia esse seu sentimento. Disse: não, Rossandro, eu estava beijando para tirar o atrasado. Eu não beijava meu pai. Não vamos desperdiçar a oportunidade de beijar aquele que nós amamos, aquela pessoa que nós queremos, porque é transferência energética. O Marquês de Puysegur conta que a princesa de Ligne, da Bélgica, estava com seu filho doente, muito doente. O menino chorava, estava febril. A princesa tirou a criança do berço, daquele berço ricamente adornado, colocou a criança no colo, e ao aconchego do peito da mãe, a criança, mesmo doente, adormeceu. Ela colocou de volta no berço e disse para os criados: eu preciso sair, é um assunto de urgência, mas não demorarei para cuidar do meu filho. Realmente, saiu e em pouco tempo voltou. A princesa de Ligne, quando chegou em casa, chegou no palácio, estava a sua sala repleta de pessoas atordoadas. Algo de ruim havia acontecido. Ela correu para o berço e a criança estava morta. Para todos, a criança estava morta. Ela se desespera, dá um grito, mergulha os braços no berço, retira a criança, coloca no rosto a criança e beija o rosto da criança, os lábios, a cabeça, os cabelos, coloca a criança no peito e cai pronta sob um tapete da sala. Ninguém teve coragem de despertar a princesa, que caiu numa espécie de torpor. Passou, ninguém sabe quantos minutos, paralisada com aquela criança no braço, até que a criança deu um grito, ela se agita, acorda, levanta-se, a criança estava salva. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos fala que nós podemos aplicar o sopro curador, o sopro quente ou o sopro frio. Com o sopro nós podemos curar.
é o chakra laríngeo, um dos chakras mais palpáveis que nós possuímos, através da sensação ao colocar a mão do ar que sai dos pulmões. Nós podemos curar enfermidades com sopro quente, com o sopro do amor. E nós não cuidamos disso. Corremos para passar uma pomada, um remédio, mas temos o recurso primeiro do nosso subconsciente de passar a mão, de dar uma massagem, de assoprar no lugar, transmitindo sem saber, inconscientemente, fluidos curadores. O doutor Desprez, casado, após o parto da sua esposa, ela passou muito mal, começou a definhar, e um dia ela disse para ele: querido, eu sinto que chegou minha hora. Avisa a todos que eu estou partindo. Fechou os olhos e parou de respirar. Muitas pessoas gritaram, se desesperaram. O doutor pediu para todos se retirarem da sala, do quarto. Doutor Desprez fechou a porta por dentro, tirou sua roupa e abraçou-se ao cadáver, entre aspas, da esposa. E passou abraçado com aquele cadáver, aparente cadáver, durante vários minutos, até que ele transmitiu o magnetismo do seu amor. E nós, depois que tomamos conhecimento que ela retornou à vida, pelo passe que ele aplicou nela, do contato físico, corpo a corpo, do sopro, do hálito dele, nós nos perguntamos se nós estamos acariciando nossos parentes de forma devida, condigna e suficiente. Porque tem muitos casais se separando por fome e sede de amor. Porque não recebe do parceiro ou da parceira aquela dose magnética daquela energia complementar para seu espírito. O corpo humano é o maior de todos os órgãos. A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo humano. E podemos acariciá-lo integralmente. Por que não fazer isso? Por que esconder nosso amor? Por que egoisticamente não beijarmos? Eu me pergunto, eu me questiono, será que o beijo entre um casal, entre duas pessoas que se amam, um beijo na boca, não seja uma respiração, além da respiração boca a boca, seja uma transferência de energia? Pode ser, e por que não? É a comunhão de almas ali unidas. Passe bem, passe o que você tem de melhor para o próximo, para você viver bem, para equilibrar os seus chakras. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, nós não teremos mais o corpo físico para mostrar se ele está estragado ou não, se estragamos ou não. Mas temos o corpo espiritual com os seus focos de luz, que vão denunciar se nós ampliamos a luminosidade ou se elas estão foscas e apagadas. São os centros de força em nossa alma. Para efeito didático, eu imaginei que o corpo espiritual é como se fosse um casaco, com alguns botões, que a gente envolve o corpo físico e fecha os botões, que são os chakras,
e quando o corpo físico morre, abre o casaco, deixa o corpo na terra e segue só com o casaco espiritual para habitar o mundo dos espíritos. Nós podemos fazer prodígios em casa. Nós podemos enriquecer nossa voz, as nossas cordas vocais, eliminando do nosso dicionário palavrões, imoralidades, piadas obscenas, para que o nosso hálito seja carregado de amor. Nós precisamos agitar o plexo cardíaco com a oração e a vigilância da fé, para que o anjo da guarda fale conosco e more conosco em nosso coração. Nós podemos e precisamos ter vigilância mental na postura do dia a dia, a fim de que o obsessor não nos acompanhe para sugar nossas energias, a ponto de caminhar o enfermo ao cúmulo da leucemia, de tantos glóbulos vermelhos sugados pelos obsessores. Graças a Deus, que ainda estamos no corpo, que ainda dá tempo fazer alguma coisa pelo próximo, pelo bem. Graças a Deus, que não sabemos qual é o dia da nossa partida, e trabalhemos cada dia como fosse o último, façamos o máximo, porque não sabemos a hora que vamos partir. Como vamos chegar do lado de lá? O que me preocupa muito mesmo, o que nos preocupa a todos, é saber que muitos se fecham no egoísmo e depois reclamam da solidão. Nós não nascemos para viver sozinhos. Tanto é que Jesus disse assim: onde estiverem duas ou mais pessoas em meu nome reunidas, eu aí estarei. Duas ou mais. Se tiver uma só, esse é egoísta chato. Sofra. Vá à procura de outra pessoa. Quando tiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Precisamos trocar energias, permanentemente trocar energias. Então nós temos que prestar contas de dois corpos. O corpo físico, esse nós cuidamos de certa maneira, porque embelezamos, perfumamos, tomamos banho, escovamos os dentes, lavamos o corpo, pintamos as unhas, quem gosta de pintar, tinturamos o cabelo, fazemos, quem gosta de fazer maquiagem, fazer operação plástica, coloca-se silicone, enfim, que é uma aparência mais agradável. Mas e o corpo espiritual? E aquilo que é mais importante, e aquilo que você vai viajar, é com essa roupa espiritual que você vai viajar para lá. Porque nós vamos morar no mundo espiritual com a roupa espiritual, com o corpo espiritual. O corpo físico não vai não, fica, mas o corpo espiritual vai. Nós vamos levá-lo. E se ele estiver carregado de vibrações grosseiras, vai para o mundo espiritual se arrastando na lama. Vai para um umbral inferior, porque tem peso, porque não consegue flutuar no espaço, porque está carregado vibratoriamente. Então nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que dizemos, pelo que cantamos, pelo que comemos, pelos amigos que fazemos, pelos conselhos que damos, pelos abraços que damos. Jesus, quando abriu os braços e dizia: vinde a mim, que abraço gostoso no que ele de abraçar Jesus, e captar dele as energias positivas do amor. Na Bíblia Sagrada, no livro Gênesis, capítulo 2, diz assim: e Deus criou o homem do pó, soprou nas suas narinas o fôlego da vida,
Deus estava ensinando a nós o passe magnético do sopro quente. Soprou o fôlego da vida. Você pode soprar o fôlego da vida. No livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, conta uma história interessante. O profeta Elias conversava com o anjo da guarda como nós deveríamos conversar. Ele disse assim: Elias, você tem reclamado muito, que tem passado necessidades, fome, não tem onde se hospedar. Vá para a cidade de Sarepta, e na cidade de Sarepta você vai encontrar uma senhora que é viúva. Ela vai lhe hospedar, e você vai ter comida farta e um bem-estar. Ele agradeceu aquele anjo e seguiu para Sarepta. Chegando em Sarepta, ele avistou aquela mulher e perguntou a ela: a senhora é viúva? Sim, sou viúva. Não, porque um anjo falou comigo e contou a história. Ela disse: pois não. Mas, meu amigo, eu tenho um problema muito sério. De que se trata? É que o senhor está falando em comida. Na minha casa tem um restinho de comida e eu disse já para meu filho pequeno, e em oração eu disse a Deus: Senhor, hoje vai ser a última refeição e amanhã estarei morta, eu e meu filho. Como é que o senhor vai se hospedar na minha casa, se não tem lá o que comer? O Senhor proverá. Vamos lá, pelo menos primeiro me dê um copo d'água. Ela foi buscar o copo d'água, ele tomou. Se agora me faça um bolo. Um bolo? O senhor não está pedindo demais, não? Só tem um restinho de farinha de trigo, mal dá para fazer um bolo pequeno. Faça um bolo menor ainda, bem pequenininho, mas faça. Tem o que mais? Tem um restinho de azeite, use para fazer o bolo. Se eu e meu filho, Deus vai dar um jeito. Ela fez o bolo, deixou um pouquinho de farinha no fundo da panela, colocou azeite, misturou na farinha de trigo e deixou um restinho, uma laminha no fundo da botija e fez o bolo. Daqui a pouco trouxe o bolo quente, fumegante. Ele estava com fome, esperou que esfriasse um pouco, começou a comer. Ele disse: agora eu vou morrer? Não, vá fazer o seu bolo. Com o quê? Vá fazer o bolo. Ela foi, chegou lá na vasilha onde era para estar um restinho de farinha, estava cheio pela boca de trigo. Ah, mas não tem azeite. Chegou na compota do azeite, estava lavando de azeite. E ela fez vários bolos por vários dias. Quanto mais tirava farinha, mais farinha aparecia. Quanto mais tirava azeite, mais azeite aparecia. E um prodígio acontecendo, essa multiplicação de azeite e de trigo, através do fantástico fenômeno da mediunidade do profeta Elias, até que um dia ela disse: maldito o dia que eu acolhi. Mas o quê? Eu fiz multiplicar o trigo, fiz multiplicar o azeite, é evidente, com a proteção de Deus. Porque está reclamando da vida? É, mas meu filho está morto. Morto? Sim, morto. Como assim? Eu cheguei em casa, ele teve um ataque e está morto. Morreu. E a pessoa, ela disse: traz o menino para mim. Ela pegou o menino no braço e entregou para Elias. Ele olhou assim para a criança e disse: esse aqui bateu as botas. Mas vamos consultar os poderes divinos. Onde é o quartinho dele? É no primeiro andar. Eu vou até lá. Chegou no primeiro andar. Qual é a cama dele? É essa aqui. Deitou a criança. Está lá escrito no Velho Testamento, no livro 1 Reis, capítulo 17, Elias deitou-se sobre a criança, até envolver a criança com seu hálito. Levantou-se, deitou-se a segunda vez, envolveu com seu magnetismo. Levantou-se, deitou-se a terceira vez, envolveu a criança com seu magnetismo. A criança estribuchou e voltou à vida. Ele acabara de aplicar a cura através do sopro quente, do magnetismo do amor.
Nós precisamos aprender a pedir com as mãos e nos socorrer de Jesus nos momentos difíceis. Ele não nos faltará, porquanto Ele disse com categórica sabedoria: